nós criamos esse momento aqui para que o Senhor fale conosco. Então não seja o empecilho, o seu próprio empecilho, porque Deus tem mais uma porção para falar conosco aqui essa noite. Mais uma vez vou lhe dizer, se você olhar para o relógio e ver que deu 9 horas, tire ele do braço, desvire o celular, esqueça do horário. Eu vou dizer aqui, a prefeita está aqui, ela sabe disso. Teve uns festejos por aí que o pessoal saíram 3 horas da manhã de lá. 3 horas da manhã. E aqui nessa noite, essa noite nós viemos adorar ao que merece glória, aleluia. Então não se apresse para sair da presença dele, aleluia. Amém ou não amém, irmãos? Peraí. Querida igreja, paz do Senhor Jesus. Estou pregando sentado, os irmãos sabem porque eu estou cirurgiado. Eu estou ponteado. Mas eu vim aqui com autorização do médico. Claro que com a bênção de Deus, né? Mas expliquei ao médico como era, ele autorizou. Cirurgia no abdômen, os irmãos perguntaram. Eu estou ponteado. Tem gente que pensa que é manha, mas realmente não é. É prudência. Meus irmãos, vamos voltar aí ao capítulo 47 de Ezequiel, continuando a nossa reflexão de ontem, e a palavra-chave aí é águas, não é isso? A palavra-chave é águas, e o versículo de número 5 nos mostra o último estágio que Ezequiel viveu, que eram águas que se deviam passar a nado, um ribeiro intransponível. E é um mistério muito grande na Bíblia Sagrada que Deus tem com o rio. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus falando sobre abundância de águas. E quando Deus criou o Éden, é interessante, lá em Gênesis capítulo 2, nos é revelado, a partir do verso 10, que saía um rio do Éden para regar o jardim. Esse rio se dividia em 4 braços, e o autor sagrado diz até o nome desses braços: Pison, Gion, Idequel e o famoso Eufrates, que está ali na Mesopotâmia ou no Iraque, não é? Atual. E esses rios iam serpenteando o jardim e produzindo toda sorte de variedade de frutos. Uma terra irrigada, ela se tornará frutífera. Isso daqui era algo material, mas que apontava para uma realidade espiritual. Porque Deus não faz nada em vão. Tudo que Deus faz tem um projeto e um propósito, né? Uma finalidade. Isso apontava para uma realidade espiritual que vai ser revelada no Salmo 46, muito conhecido da igreja. Eu creio que é um dos salmos preferidos da Assembleia de Deus. E os irmãos lembram que, enquanto no lado de fora, na terra, no mundo, o salmista fala que águas se perturbam, que terra se transporta para o meio do mar, falando de um caos e de um conflito no mundo externo. No verso 4 ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Esta cidade aqui espiritual fala do lugar da adoração. E geograficamente há um nome que a Bíblia usa para falar deste ambiente onde Deus é adorado, que é Sião. Monte Sião tem uma representatividade muito grande no Antigo Testamento para falar do lugar onde Deus é adorado. Nós sabemos que Deus é onipresente e é adorado em todos os lugares, mas esta porção geográfica, por causa da sua beleza, do seu simbolismo, apontava para o ambiente da adoração. Então, enquanto a terra pode estar sofrendo toda sorte de instabilidade,
Na presença de Deus sempre haverá alegria, descanso, refrigério. E se Deus está naquele lugar, aquele lugar se torna inabalável. E como nós estamos já vendo as Escrituras com as lentes da nova aliança, com as lentes da graça, a gente aprende que o santuário da morada do Altíssimo não é este lindo templo, embora que Deus se faça presente aqui e haja uma necessidade de congregarmos em templos, mas na nova aliança, o santuário da morada do Altíssimo sou eu e você. Louvado seja Deus. Paulo ensinou a igreja em Corinto: não sabeis que fostes comprados por bom preço? Não sois de vós mesmos. Não pode pintar de batom na barriga: meu corpo, minhas regras, porque esse corpo não é seu. Esse corpo foi comprado não em dólar e nem em euro, mas com sangue carmesim derramado na cruz, e agora ele é propriedade exclusiva de Jesus. Então tu não pode fazer o que tu quer com o teu corpo não, criatura. Se tu está fazendo o que tu quer com o teu corpo, é um atestado público de que tu não pertence a Jesus ainda. Mas se tu pertence a Jesus, até o teu corpo só pode ser usado de acordo com a vontade dele, tá bom? Isso aqui não é minha opinião não, é a Bíblia. Não, eu uso a roupa que eu quero, eu boto do jeito que eu quero, eu mostro o que eu quero. Então tu ainda não é de Jesus não, porque quando é de Jesus, ele coloca aí dentro uma coisa. Quem não é de Jesus, investe muito no que está fora, mas quem é de Jesus, ele investe logo no que está dentro. Ele enche do Espírito Santo, aleluia, e quem tem o Espírito Santo, revela na parte externa, tá bom? Quem não tem, bota a estrutura externa para poder diminuir um pouco a expressão do seu vazio. Mas quem está cheio por dentro, aí não consegue ficar só dentro, aí transborda, esborra, respinga, salpica, glória. Aonde chega alguém diz: pai, eu vejo que você tem uma energia positiva. E eu acho tão lindo quando isso acontece, porque o incrédulo, o carnal, como Paulo ensina, o homem natural que não entende as coisas de Deus, ele não sabe dar o nome certo às coisas espirituais, né? Diz assim: você transmite boas vibrações, né? Aí você pode aproveitar isso para evangelizar e dizer: não, não é boa vibração, nem é energia positiva. O nome disso é Espírito Santo. Glória a Deus. O vaso é de barro, mas tem tesouro dentro, para que a excelência do poder seja dele e não minha, não é? Então, se nós somos o santuário da morada de Deus, há um rio correndo em nós. Há um rio correndo em nós. E esse mistério de Deus com o rio é grande, porque ele preparou isso para Israel. Inicialmente, para quem é a profecia de Ezequiel 47? Eu falei aqui ontem. Para quem é? Para a igreja de Barreira? Misericórdia. Para quem é? Misericórdia. Tem que ser 3 dias de congresso. Para quem é a promessa de Ezequiel 47 em primeira instância? Para quem é? Israel. Tá bom? Porque o congresso termina hoje, então eu tenho que sair daqui sabendo que você gravou isso. Israel. Mas, em pequena escala, em menor grau, também se cumpre devocionalmente na vida da igreja. E sabe por que se cumpre? Porque Israel não quis receber a promessa. Imagine o que é Deus Pai dizendo: toma a bênção, toma a bênção. Israel diz: quero não, quero não. Como a bênção de Deus não pode ser deitada em ralo, ele diz assim: você aí não quer não? Tem quem queira. Olha, tem quem queira. Deus não recolheu a bênção e deixou numa caixinha no céu para aguardar o final da grande tribulação, quando Israel vai dizer: não, a gente quer. Não, e olha, está jorrando, eu não vou deixar cair no ralo. Então, se vocês não querem, eu vou transpor esta bênção para quem quer. Então nós estamos vivendo essa bênção, que não era para nós, mas a misericórdia dele permitiu. E nós vamos ver os profetas do Antigo Testamento repetidamente profetizando sobre esse escorrer, este fluir imensurável de águas de Deus. Quem mais gostava de profetizar isso era Isaías, porque Isaías amava profetizar de Cristo. E se tem uma coisa que Cristo veio fazer, foi trazer água abundante.
Então, como Isaías profetiza sobre a vida e obra de Cristo, ele também, inspirado por Deus, vai profetizar sobre essas características do ministério de Cristo ligado com a água. No capítulo 12, ele profeticamente diz: vós tirareis com alegria águas das fontes da salvação. Não é nem da fonte, é das fontes, no plural. No capítulo 35, há uma das profecias mais lindas sobre o ministério de Cristo, quando Isaías irrompe em uma atitude de revelação e diz: então os coxos saltarão de prazer, e a língua dos mudos cantará. Não vai só falar não, os mudos cantarão, porque águas arrebentarão no deserto e rios no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água. Glória a Deus. Sabe qual era essa terra seca e essa terra sedenta? Olhe para a pessoa que está do seu lado, não precisa falar nada, só olhar. Você nem gosta de olhar, estou nem mandando falar para não constranger. Essa pessoa que você olhou para ele, que olhou para você, era esta terra seca, essa terra árida, essa poeira véia, que não servia para nada, só para engasgar quem estava perto. Ai meu Deus, que homem intragável, que mulher terrível, era você e era eu. Mas ele tirou as represas da resistência, aleluia, porque o teu coração muitas vezes se levanta como uma represa, como uma barragem. Eu estou bem assim, siga com a sua fé, eu respeito, mas não tenho necessidade. Jeová diz: eu vou estourar essa represa. Eita glória, eu vou quebrar essa barreira. O nome daqui não é barreira, tem barreira espiritual aqui, mas todo dia Jesus está quebrando barreira, viu, prefeita? Aqui nesta cidade ele está quebrando barreira, barreira da frieza, da prostituição, barreira da incredulidade, barreira do comodismo, barreira da irreverência, da inveja, da malícia, da porfia, da contenda, que impede o ribeiro de Deus chegar. Jeová vem com o martelo da palavra, estoura a barreira, e as águas vão fluindo para irrigar os corações sedentos. Louvado seja Deus. Você crê, irmão, que Deus, você vai ouvir ainda muito estrondo aqui dentro dessa cidade? Glória. Eu não sei se vocês creem não, mas eu prego profeticamente, vai ter estrondo, mas não é estrondo de morte não, é coração duro quebrando. Que é isso? É alguém se convertendo. Aquela criatura que tinha raiva de crente, que não dizia que cria em Deus, pois é, a água de Deus chegou lá e ele não resistiu à transformação do Evangelho. Eu tenho até que me segurar mais, que ontem eu até extrapolei, eu não posso, irmão. Isso que é bom se assim, se eu fosse luterano, nada contra, viu? Até porque eu fui batista. Se fosse batista, presbiteriano, era bom porque dá para pregar cirurgiado, mas pentecostal é luta. A gente fica lutando contra a gente mesmo. Estou fazendo aquela oração: Jesus, não me use, não. Tenho que me segurar, irmão, que o negócio ainda está cicatrizando. Mas escute, Isaías profetizava direto. E para não deixar dúvida de que essa água não é uma água apenas física, porque os teólogos mais céticos dizem: não, Israel é desértico, então Deus está propondo aí um programa socialista de irrigação. Não, isso aí os partidos políticos fazem. Deus não estava interessado em trazer água para Israel, até porque Israel já tem água. Israel é desértico. Mas os irmãos sabem, a tecnologia de irrigação lá hídrica faz com que Israel produza muitos frutos. Mas para não deixar dúvida do que era essa água, vá ao capítulo 44 de Isaías. Isso aqui é bom a gente ler. Abre a Bíblia, bem. Se tu tem Bíblia, se tu sabe ler, abre a Bíblia. Nessa hora é bom que a gente vê quem não traz Bíblia para a igreja. Isaías 44 e 3. Não vou mandar nem levantar. Assim, levanta a Bíblia. Só abre aí mesmo. Tem uns que não traz, aí traz um livrinho e abre agora o livrinho e fica assim, cenograficamente. Vamos ler todo mundo junto? Aqui bota no telão, olha. Pronto, quem tem telão ou quem tem Bíblia, vamos ler todo mundo junto? Isaías 44 e 3. Porque derramarei
De novo, fazer bonitinho, igual na escola. Todos juntos? Porque derramarei. Obrigado. Ele está falando aqui de água sobre o sedento. Para não deixar dúvida quem é essa água, a continuação do versículo diz: derramarei o Espírito aí está com E maiúsculo, porque não é o Espírito de Isaías, é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Só que tem um problema aqui. Na antiga aliança, o Espírito Santo não era derramado sobre ninguém. Somente em reis, sacerdotes e profetas como ato pontual. Quando Deus queria usar alguém, enchia do seu Espírito, a pessoa fazia o trabalho e depois o Espírito saía. Essa bênção de ter o Espírito Santo na vida seria uma bênção futura. Por isso que a palavra está aqui no futuro, derramarei. Enquanto no Antigo Testamento Deus salpicava o Espírito, Deus aspergia o Espírito para ações pontuais, na nova aliança Deus está dizendo: eu não vou só salpicar não, eu vou encharcar. Porque as palavras proféticas em relação ao derramar do Espírito são sempre falando de um fluxo incontável. Esse verbo derramar o Espírito é uma expressão do Antigo Testamento que apontava para uma obra que aconteceria na nova aliança. Deus queria derramar sobre Israel, mas Israel não queria. A gente está bom, a gente está bem assim, seco. E não se assuste com Israel, porque tem crente assim hoje. Eu falei isso ontem. Tem crente assim hoje e tem até aqui agora nesse culto. Ele não sente a presença de Deus, mas ele está bem assim. Está satisfeito. E ele fica com raiva se você disser: dá glória, irmão. Chora, criatura, tu tem glândula lacrimal ainda. Ora um pouquinho, rapaz, lê a Bíblia. Não, eu estou bem assim. Ele está bem, está seco, está seca. Está pior que múmia. Porque múmia está morta, mas pelo menos está embalsamada, cheia de óleo. E tem gente que está pior que múmia, porque não tem nem óleo, não tem nada. Só a morte. E está bem assim. Então é só olhar para alguns que se dizem cristãos nos dias atuais, que se sentem bem com a sua sequidão, que você entende como Israel conseguiu rejeitar esta bênção caudalosa que lhe estava disponibilizada. E os textos proféticos mostram que Deus, ele evidentemente queria associar uma efusão do Espírito para que as pessoas pudessem compreender a grandeza do que ele tem. Vamos lá para Joel, famosa promessa sobre derramamento do Espírito Santo, lá em Joel 2, verso 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Ele não estava promovendo um canal de irrigação social, ele estava dizendo que o povo ia ser cheio do Espírito Santo. Mas na antiga aliança só quem tinha o Espírito Santo: rei, sacerdote e profeta. Como Deus está falando de algo futuro, olhando para a igreja em Barreira, aqui no Nordeste, no Brasil, estava dizendo: o meu Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Deus não precisa de bandeira feminista de seu ninguém. Deus não precisa de nenhuma mulher com sovaco cabeludo defendendo o direito da mulher, porque o primeiro a pensar na mulher foi Ele. Deus não é machista, não é misógino, está preocupado com isso, com aquilo, quem é mais forte, quem é mais fraco. Ele olha para homem e para mulher. Agora ele só olha para esses dois, porque ele só criou esses dois. O resto é invenção humana. Ele olha para homem e olha para mulher e diz: o meu Espírito não tem preconceito de gênero. Quando descer, vai descer sobre filho e filha, homem e mulher, vai ser cheio da minha presença. Na antiga aliança era só homem, na nova, homem e mulher vai ser cheio da minha presença. Feminista, chegasse tarde. Deus já pensou na mulher primeiro. Eu poderia provar aqui biblicamente que Deus não precisa de feminista, mas vocês já sabem. Segundo, Deus não olha para a idade. Tudo bem que o estatuto da igreja pode dizer que só vai ser pastor depois que atingir 120 anos. A gente vai respeitar, é o estatuto da igreja, não tem problema não. Não, você é o vice-líder, só vai ser o líder depois de 30 anos de experiência. Jesus já tem voltado, você não adquiriu essa experiência, não tem problema. Vai ficar lá no céu, vai ter mais cargo. Isso é estatuto de igreja. Tem que obedecer, tranquilo, faz parte. Deus gosta que seja coisas organizadas. Mas o Espírito de Deus não olha para a idade. Deus não tem problema com etarismo.
O versículo 28 diz: velhos terão sonhos, jovens terão visão. Mas tá de muleta, de andajado e bengala, eu uso, se o coração estiver aberto. Mas ainda usa fralda descartável e toma mamadeira, se o coração estiver aberto, eu uso do mesmo jeito. Eu não olho para a idade. Se alguém está esperando fazer 40 anos, 50 anos, 60 anos para começar a ser usado, você corre o risco de morrer já já e nunca ser usado por Deus. É melhor começar a abrir o coração agora. E você que está dizendo assim: não, quando o Daniel Berg, o Navring estava aqui em Barreira, eu trabalhei muito para Jesus. Fui eu que abri essa igreja, fui eu que coloquei esse piso, coloquei esse teto, eu conquistei todo mundo aqui para Jesus. Agora, para quem está chegando, mentira. Porque se você já tivesse concluído, o redemoinho, a carruagem de fogo já tinha vindo lhe buscar. Se tu ainda está aqui complicado, é porque tu tem coisa para fazer ainda. Deixa de comodismo. Quer descansar, peça para Jesus lhe levar, porque lá é lugar de descanso. Quando alguém morre, o que é que a gente diz? Descansou, irmão. Descansou. Isso é coisa de crente preguiçoso, acomodado, que não gosta de trabalhar na seara do mestre. Não, porque nos anos 70 eu evangelizei muito. Agora é da uma Deb. Não, agora é você também. Vá de muleta, mas vá. Leve 1 hora para andar 100 metros, mas vá devagarzinho. Faça como Caleb, quando Josué chegou lá, 45 anos depois que ele tinha sido jubilado, disse: como é que tu tá? Ele disse: eu estou animado igual naquele tempo. Se for para derrubar gigante, a gente derruba. Se for para carregar cacho de uva e de melão no lombo, eu carrego. Eu estou animado. Louvado seja Deus. Abre a mão e recebe, porque isso aqui iFood não entrega. Quem entrega é a palavra. Recebe força, recebe vigor. Deus está tirando hipertensão, diabetes, labirintite, vertigem, bico de papagaio, frieza, comodismo, desculpa esfarrapada. E está dizendo: eu estou te dando força. Tu vai derrubar gigante, vai furar a muralha, vai passar no meio do esquadrão e vai fazer a minha obra com ousadia na terra. Receba a força de Deus para fazer a obra do Senhor no meio dos anos. Aleluia. Agora você disse: não quero, irmão. Peça para Jesus lhe levar. E amanhã faremos seu culto fúnebre, vai ser a coisa mais linda. Você fica lá descansando, aguardando a gente. Tá bom? Isso é Bíblia, irmão. Isso aqui não é teologia coach, não. Teologia coach tem no YouTube, na igreja é palavra. Bom? Se você quiser um negócio mais assim, ameno, liga lá o YouTube, apaga as luzes e fica lá deitado, recebendo aquela babinha. Não vai fazer diferença nenhuma. Deus também não olha para poder aquisitivo quando Ele vai derramar essa água. Ele não olha, não pede diploma, não pede currículo vitae, currículo lattes, viu? Não vê qual é a cor da pedra do anel, não faz uma visita nas paredes da casa para ver os certificados que ostentam. Ele não olha para produto interno bruto, renda per capita, índice de desenvolvimento humano. Ele não faz questionário sociopolítico. Não, ele não é o IBGE, ele é Deus. E ele diz aqui no verso 29, vou derramar meu espírito até sobre os escravos, porque servo aqui significa escravo. Mas mora na favela, eu uso do mesmo jeito. Na certidão não tem nem o nome do pai, sabe que nem quem é o pai. Eu uso do mesmo jeito. É um Silva e Silva, eu uso do mesmo jeito. Eu não faço acepção de pessoas para derramar o meu Espírito Santo. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Deus queria tanto derramar que os profetas abriam a boca e Deus falava: vai ter água, vai ter água. Vamos para Zacarias. Sabe onde está o livro de Zacarias? Abre aí. Glória. Não vá no índice não, vá no livro. Eita Deus, olha só. Tem crente que se você pedir para abrir no livro de Obadias, termina o culto. Aí ele diz assim: na minha Bíblia não tem, acho que é livro apócrifo. Apócrifo é tu que não sabe o que tem na Bíblia e o que não tem. Olha, irmão, eu já vi tanta coisa. A gente que é pastor de igreja, a gente vê muita coisa. Aí por isso que eu falo assim. Zacarias capítulo 13, verso 8. Aliás, 13 e o verso 1. Naquele dia haverá, veja que sempre aponta para o futuro. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Para que essa fonte, Jesus? Contra o pecado e contra a impureza. Jesus abriu uma fonte para lavar roupa suja. Glória a Deus.
Malaquias estava animado, disse: não, ele não vai trazer só água não, viu? Porque ninguém lava roupa só com água. Tem que ter um sabãozinho amarelo, uma água sanitária, um cloro, as mais refinadas, um Vênus. Jesus também tem. Vamos lá para Malaquias capítulo 3, verso de número 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele tem água e tem água sanitária e o sabão amarelo para juntar. O pecado é grande, mas maior é o efeito do meu sabão. Glória. Porque o Senhor não está preocupado com os antecedentes criminais e espirituais de ninguém. Nada é tão sujo que o sabão do lavandeiro Jesus não lave. E se a sujeira estiver entranhada na tua boca, no teu olho, no teu coração, incrustada, que água não tira, não tem problema não, Zezé. Vai para o fogo. Fogo do ourives. Porque tem ruindade que está tão entranhado que aquela aguinha que o padre, com todo respeito, joga, não lava não. Nem disputar debaixo de uma cachoeira não leva. Aí tem que ir para o fogo do ourives. Porque pode ser duro como for, igual o metal, mas o fogo derrete. Ele vai aumentando a temperatura. O metal fica todo molinho, todo quebrantado. Aí ele vai para a segunda etapa. Que Deus não se emociona com um crente derretido assim. Ah, Jesus, tinha paciência, eu melhoro. Não, eu vou tratar. Porque quando a temperatura começa a aumentar, alguém já começa a se render, né? Mas quando a temperatura esfria, fica ruim de novo. Aí ele diz: não, está só começando. Tu vai para a pinça do ourives. O que é a pinça? Quando o metal derrete, ele fica maleável, mais fácil de trabalhar. Aí o ourives pega a pinça e diz: agora eu vou começar a tirar as ruas de impureza. Ai, cada catucada é Jesus tirando o que não presta. Vai me matar? Vou não, calma. Vai para a terceira etapa. Ainda terminou? Não. Agora vai para a lixa. Porque é a lixa que devolve o brilho. Glória a Deus. Se não suporta ser confrontado, não vai ser lixado, mas também não brilha. Não brilha não. Aí tem que se afundar no pote do cosmético para poder esconder que não tem o brilho. Mas se tiver o brilho, meu filho, minha filha, não precisa de nada não.